Boa noite. O Boa tema do nosso noite. trabalho é influência do mercado tecnológico sobre a obsolescência profissional acima dos desenvolvedores de software, né, que atingem os desenvolvedores de software. É uma revisão sistemática da literatura, então a gente vai fazer um aglomerado de trabalhos e sintetizá-los no nosso trabalho, né, no nosso artigo. Primeiramente, esse é o nosso sumário, né? A gente vai passar pela introdução, depois a gente vai pelos materiais e os métodos que a gente utilizou para realizar nossa pesquisa. Depois vamos discutir os resultados e, por fim, concluir o nosso trabalho. A gente tem, na introdução, basicamente, a motivação do nosso trabalho foi a gente analisou que o setor de software está passando por uma evolução acelerada, né? E isso causou uma estabilidade no mercado por conta dessas inovações disruptivas, né? Por conta dessas inovações que permeiam o mercado, que estão instauradas. Essas inovações, elas intensificam a competitividade, causando uma ruptura entre essas culturas de produção e as políticas utilizadas nas empresas. Então, sobre isso, o nosso objetivo foi analisar esse mercado e estabelecer a relação entre essas inovações disruptivas, essa estabilidade do mercado em si, com a obsolescência profissional. Primeiramente, a gente fez uma pesquisa exploratória que teve o intuito de compreender o tema e também adquirir uns conhecimentos específicos que a gente precisava para conseguir escrever. Depois a gente fez uma pesquisa bibliográfica que foi realizada por meio de uma RSL, que serviu para a gente conseguir estabelecer uma análise mais crítica do tema e selecionar alguns conteúdos que eram interessantes para a realização do trabalho. Explicando um pouco da nossa pesquisa exploratória, a gente pesquisou artigos e dissertações através do Google Acadêmico e também do Cielo, e usamos a string de busca de inovações disruptivas. Basicamente, a gente selecionou os artigos que estavam vinculados ao tema, que se ligavam, se conectavam com o tema, e que também contribuísse para a gente ter uma noção a mais sobre o que a gente iria escrever no futuro. Depois de analisar alguns artigos, o que sobrou, né, foram 4 artigos científicos que a gente utilizou no nosso projeto, no nosso trabalho. Bom, posteriormente à execução da pesquisa exploratória, foi feita uma pesquisa bibliográfica através do método de revisão sistemática da literatura, como o próprio Igor já disse, porque, conforme DIBA, esse método contribui com o objetivo integrativo prático-teórico humano da engenharia de software baseada em evidência. Ou seja, esse estudo é responsável por evidenciar e por trazer à tona diversos conhecimentos que integram e que harmonizam tanto o conhecimento prático quanto o teórico de uma forma habitual, de uma forma em que as pessoas se relacionam de um melhor entendimento. Além disso, será apresentado aqui também o contexto do nosso protocolo para a execução dessa revisão. Primeiro, que foram selecionados artigos nesse processo, apenas artigos publicados em inglês, e foram adotadas as fontes de busca da biblioteca digital da ACM e da Science Direct. Bom, posteriormente a isso foi feito o processo de seleção de estudos, que foi desempenhado através da leitura de títulos e de abstracts desses artigos, de acordo com as métricas de inclusão e exclusão estabelecidas por nós, que posteriormente vão ser comentadas aqui nessa apresentação. E depois o período de avaliação de estudos, que foi feito novamente na tentativa de satisfazer as métricas de seleção, mas agora através da leitura integral dos estudos. E também foi feita uma análise sobre a ótica de 9 questões, a fim de classificar a qualidade dos estudos, principalmente. É importante salientar também que, após a seleção e a avaliação desses estudos, todos os estudos foram movidos para o gerenciador de referências Mendeley, onde eles foram lidos e foi feito várias anotações a respeito do tema. Aqui está a nossa string de busca, que foi adotada para essa pesquisa.
Bom, e agora, continuando ainda falando sobre o nosso protocolo, aqui estão definidos de forma sintetizada os critérios de exclusão e inclusão. Como critérios de exclusão, estudos duplicados foram excluídos, estudos pagos ou de difícil acesso não foram considerados neste estudo, estudos com temas irrelevantes também não foram considerados, estudos inconsistentes tanto em sua metodologia quanto na apresentação de seus resultados também não foram considerados, estudos sem aprovação de banca também não foram considerados, estudos que foram redigidos em outra língua que não fosse português ou inglês também não foram avaliados aqui. E, por fim, estudos anteriores ao ano de 2008 não foram considerados. E como critério de inclusão, foram considerados estudos que apresentam interações do mercado tecnológico ou padrões evolutivos no desenvolvimento e vinculam esses processos e esses padrões ao processo de obsolescência profissional dos desenvolvedores. Bom, e aqui apresentando um pouco dos nossos resultados, conforme o Labode, a disruptividade de mercado deriva-se de diversos fatores, como a digitalização, as incertezas políticas, as regulamentações governamentais e as pressões, tanto competitivas quanto midiáticas, e também o dinamismo do consumidor. Ou seja, dá para a gente perceber que é algo que foge também do escopo do controle das empresas e também do próprio desenvolvedor. E além disso, o Laborde ele caracteriza alguns tipos de colaborações para lidar com esse processo, principalmente desenvolvido por empresas grandes. A primeira delas são as alianças, que são marcadas por acordos com empresas de análise de dados. O que isso é feito? Essas empresas de análise de dados são contratadas para analisar o feedback dos produtos comercializados e assim potencializar ainda mais o comércio dessa empresa que a contratou. A segundo tipo de colaboração, a gente tem a parceria, que é marcada por cadeias de suprimento entre empresas, em que uma empresa auxilia a outra em seu processo de comércio e também em seu processo de vazão. Em outro tipo de colaboração que a gente tem são as colaborações de aquisições, que são marcadas pela compra de uma empresa por outra, tanto para tornar o processo de comercialização mais eficiente, quanto também para eliminar concorrência que está em baixa. E, bom, conforme o mesmo pesquisador, o Labode, ele define 3 tipos de inovações que podem ser adotadas para lidar com essa ruptura e com essa mudança de mercado. Entre essas 3, as aplicações delas variam conforme os recursos de cada empresa. A primeira delas são as inovações incrementais, que são marcadas pelo refinamento e o melhoramento contínuo de um produto. E esse tipo de inovação ele é bem comum entre pequenas e grandes empresas que não se sentem ameaçados com a disruptividade, e também entre empresas que são focadas principalmente no desenvolvimento e no alcance de consumidores, como Business to Customer. E essas inovações incrementais elas oferecem baixos riscos de ruptura com o mercado exatamente porque são pequenas alterações. Em segunda instância, a gente tem as inovações radicais, que são marcadas pela transformação significativa de um produto, em que esse produto realmente traz um grande impacto em relação aos demais. E esse tipo de aplicação ele é mais comum entre empresas de médias e grande porte, principalmente porque ela envolve canibalização de recursos. O que é isso? Uma empresa, através do momento que ela aplica uma inovação radical, ela tem que alocar recursos de uma parte dela para sustentar esses tipos de inovações. E por isso ela envolve altos riscos. Por fim, a gente tem as inovações disruptivas, que elas são definidas por produtos inicialmente inferiores, que são escaláveis conforme o tempo para atender um subsegmento do mercado que não está satisfeito por não conseguir a aquisição de produtos desejados e porque os produtos que essa classe pode comprar não a satisfazem realmente. E por isso essas inovações elas são mais comuns entre pequenas e grandes empresas, principalmente porque ela traz um grande impacto sobre as demais através da coerção. E da mesma forma como as radicais, ela tem altos riscos e a canibalização de recursos. E agora, conforme outro pesquisador, O'Reilly, toda inovação disruptiva bem-sucedida envolve 3 etapas interdependentes e conjuntas: a geração de ideias, a incubação e o scaling. A primeira delas, a geração de ideias, ela é definida pela descoberta e pelo desenvolvimento dessas ideias, pelo mapeamento dessas ideias.
E são aplicados diversos métodos para o desenvolvimento disso, como o Design Thinking, que é um método aplicado para compreender as dores, compreender as necessidades do cliente e assim visar algo atrativo a esse cliente. Depois a gente tem o processo de incubação, que ele é definido pelo período de avaliação e validação com um segmento do mercado, a fim de analisar se essa inovação potencialmente disruptiva ela é eficiente e se ela tem respaldo para se tornar uma grande inovação ou se ela não tem. Depois a gente tem a etapa de scaling, que ela é definida pelo empreendimento pleno, ou seja, se essa inovação ela for validada, ela vai ser empreendida plenamente com todos os recursos a fim de alavancar ainda mais o sucesso. Bom, depois de todos os resultados que o Andrei mostrou pra gente, a gente vai discutir um pouco sobre eles. Primeiramente, a gente conseguiu analisar que toda essa competitividade entre as empresas e também a forma com que elas tratam inovações causam no mercado uma espécie de... Como posso dizer? Essa competitividade recai sobre os indivíduos, os desenvolvedores, fazendo com que, com base no contexto e também nos fatores individuais de cada um, potencialize a criatividade ou então iniba ela. Essa flexibilidade do mercado e também a demanda intelectual quantitativa que é necessária para o desenvolvedor conseguir acompanhar essa competitividade do mercado, ela pode desencadear reações diversas no indivíduo. Tanto medo quanto entusiasmo, eles podem ficar mais animados com essa demanda, quanto também desanimados. Também a gente tem que falar que esse medo da obsolescência, ela intensifica a rotatividade dos profissionais jovens, por conta deles não conseguirem se adequarem a uma empresa que requer muita demanda. Ele pede muito esforço ao desenvolvedor, então isso rompe vínculos, isso faz com que as pessoas se sintam deslocados. Porém, quando um profissional jovem, um desenvolvedor, entra numa empresa e ele se sente dentro de um lugar onde ele possa ficar e conseguir retirar benefício de lá, ele não quer sair mais, por conta também do medo de que, saindo dessa empresa para tentar buscar algo melhor, ele possa cair numa espécie de... ele possa não conseguir outra oportunidade como aquela. Então, uma empresa acaba retendo esses desenvolvedores, dando a eles uns benefícios e também fortalecendo o vínculo entre a empresa e o desenvolvedor. Conclusão de tudo isso, a gente pode entender que a indústria do software, o mercado que envolve o software, ele trabalha com negócios disruptivos. Então, ela trabalha em cima de inovações disruptivas que propagam uma competitividade maior no mercado. As empresas tentando resolver isso estabelecem estratégias que vão de acordo com os recursos delas. Então, uma empresa de menor porte estabelece políticas que envolva o seu porte, né, o seu tamanho. Os profissionais que são impactados pelo medo da obsolescência, eles têm reações positivas e negativas. Então, essas estratégias das empresas acabam afetando esse funcionário, esse profissional, e isso vai gerar nele reações. Isso pode ser benéfico tanto quanto maléfico. Mas isso vai variar de acordo com o contexto e também de como cada indivíduo reage perante uma situação.
Nosso trabalho basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Aqui estão nossas referências.